Vamos lá. Eu tenho uma query aqui que ela basicamente vai fazer aqui um join entre duas tabelas, a tabela orders e a tabela orders detail, pelo campo order ID. Nada de complexo nisso, bem tranquilo, bem simples. E aí eu vou estar filtrando essa minha query pelo customer ID igual a 10 e onde a data do pedido, a data da ordem aqui, seja maior do que 1/1 de 2024, beleza? Antes só de executar aqui esse select, eu quero mostrar para vocês o tamanho das tabelas, tá? Então, deixa eu executar esse comandinho aqui de baixo. E aí, olha só, para vocês entenderem um pouco o tamanho das tabelas, tá? Então, eu estou falando aqui que a tabela orders, ó, ela tem aqui basicamente 5,3 milhões de linhas e a tabela order details, ela tem 5 milhões de linhas, beleza? Então, percebam, a gente está falando aqui de tabelas grandes, tá? Eu vou selecionar essa query e aí nós temos aqui duas opções. Tem um botãozinho aqui em cima, que é esse cara aqui, ó, que é para gerar o plano estimado para essa query. Qual que é o caminho ali que o SQL vai usar de forma estimada para retornar os dados que eu estou pedindo, ou eu posso selecionar simplesmente a query e apertar no meu teclado Ctrl L. Ele vai fazer exatamente a mesma coisa. E aí, olha só o que está acontecendo aqui. Deixa eu dar um zoom. Isso. Olha só, o SQL ele está realizando aqui uma busca completa na tabela orders através da PK dessa tabela e está realizando também uma busca completa na PK da tabela orders detail, beleza? Então, ou seja, olha o tamanho dessa barrinha aqui, dessa setinha. Lembrando que no plano de execução, pessoal, quanto maior é essa barrinha, mais grossa, na verdade, ela é, significa que mais dados estão passando de um operador para outro. Então, o nosso objetivo é fazer com que essa seta seja o mais fino possível, porque significa que estão vindo menos dados. Compara essa daqui de baixo com essa aqui de cima, por exemplo. Ó, ela é bem maior, né, essa daqui de baixo, do que essa de cima. Mas ainda assim, aqui nós estamos fazendo basicamente um scan na tabela orders, através da PK dela, tá bom? Então vejam que é um plano de execução ruim e o principal problema que nós temos disparado está aqui em fazer esse scan na tabela order details, beleza? Então imagina que nós estamos naquele cenário que eu falei anteriormente, não tem base de testes para validar, as tabelas são grandes, como a gente viu, a aplicação está fazendo a operação o tempo todo aqui, vai gerar bloqueio, e se gerar bloqueio na criação de um índice, vai travar a aplicação, vamos ter problema, a empresa não vai conseguir faturar, não vai conseguir vender, vai ser um caos. Então, a gente não tem muita escapatória. Nesse cenário, a gente vai entrar com um índice hipotético para tentar entender o que dá para fazer aqui e o que o SQL Server vai fazer ou não com os índices que a gente criar, beleza? Como que funciona para criar um índice hipotético, pessoal? Basicamente, a sintaxe de criação de um índice hipotético é muito parecido com a criação de um índice normal. A única diferença está nessa cláusula final, onde a gente passa aqui esse statistics only igual a -1. Quando nós colocamos essa opçãozinha aqui na sintaxe de criação do índice, o SQL ele vai entender que, opa, esse cara aqui eu não preciso criar ele fisicamente, persistir no disco a criação desse índice. Eu vou criar somente as estatísticas que esse índice teria para que o SQL, de alguma forma, possa tentar utilizar ele para ver se vai haver algum tipo de ganho ou não, tá bom? Então, a criação de um índice normal, ela vai até aqui, ó. Create non-clustered index, é óbvio, né? Um índice aqui do tipo non-clustered. Vou dar um nome para ele, no caso aqui DBA orders, on orders, que é na tabela orders, e quais são os campos que eu quero criar esse índice, beleza? Então, isso daqui seria um índice normal, comum, persistido no disco fisicamente e que o SQL vai usar ou não vai usar. Mas, de qualquer forma, ele vai estar lá, consumindo espaço e tudo mais. Agora, se eu acrescentar esse if statistics only igual a -1, aí o SQL não vai criar fisicamente ele, só vai criar as estatísticas de criação desse índice, tá bom? Vamos ver aqui quais colunas que fazem sentido a gente fazer a criação desse índice também. Eu já deixei o script pronto aqui, mas vamos avaliar aqui rapidamente a nossa query novamente. Ó. Então, na tabela orders,
O campo Order ID é a PK da tabela, então eu não preciso criar um índice para ele. E aí eu tenho um filtro aqui específico, muito bom, na tabela Order, que é o Customer ID e o Order Date, beleza? Então, a criação do índice vai para esses dois campos aqui, para que o SQL possa filtrar, organizar primeiro ali em ordem, lembra lá do índice do livro? Vai reorganizar os dados aqui em ordem de Customer ID, Order Date, para que o SQL possa ir de uma maneira mais rápida ali no dado que ele precisa filtrar, tá bom? Então, eu vou criar aqui o índice pelo Customer ID e o Order Date. Já na tabela Orders Details, eu vou criar aqui um índice chamado DBA Orders Details, na tabela Order Detail, pelo campo Order ID. Por quê? Porque perceba que eu estou fazendo uma ligação entre a tabela Orders e a Orders Detail pelo Order ID. Então, se eu tiver um índice ordenando pelo Order ID na tabela Order Details, vai ficar mais fácil para o SQL também encontrar mais rapidamente o dado que vai ser vinculado aqui através desse join. Então faz sentido ter um índice pelo campo Order ID. E aí, dessa tabela em específica, o meu select está pedindo para retornar as colunas Price e Quantity da tabela Order Details. Então esses dois caras aqui, Quantity e Price, eles não estarão na minha chave do índice. A busca está sendo feita somente pelo Order ID. Mas para evitar uma operação que a gente chama de KeyLookup, que é o SQL ter que ir lá na PK da tabela Order Details para buscar o Price e o Quantity, eu vou colocar esses dois caras como include no meu índice, que é o que eu estou fazendo exatamente aqui embaixo. Ó. Então eu vou filtrar pelo Order ID e vai me retornar também junto nessa chave do índice, nessa estrutura do meu índice, as informações de Quantity e Price, para o SQL não precisar e ler a tabela lá, a PK da minha tabela Order Details, tá bom? Então, basicamente, esses dois índices aqui cobrem completamente ali a nossa query para evitar, né, que, opa, deixa eu voltar aqui rapidinho, para evitar que a gente tenha que pagar aqui o custo, né, de fazer esse scan na tabela Orders e esse scan na tabela Order Details, beleza?